Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos dar início a um projeto prático. A ideia aqui é fazer um site bem completinho, nós vamos usar todos os recursos que nós vimos até agora e durante as aulas nós vamos aprender novos recursos também. Lembrando que o site ele vai ser usado apenas HTML e CSS, tá? A ideia aqui, o meu exemplo, eu montei para um site de doceria, mas vocês podem estar usando, tá? Qualquer tema de acordo com a sua necessidade aí, com a sua vontade, tá? Basicamente é esse daqui que nós vamos estar construindo. Então, nós vamos ter aqui a parte do cabeçalho com a logomarca e o menu. Nós vamos ter um banner com um botão que a gente pode direcionar para alguma outra página. Aqui na seção eu vou detalhar, né, dar uma ênfase sobre produtos, né? Vou pensar aqui ainda direitinho o que dá para a gente colocar. Uma seção onde nós vamos dar destaque à equipe, né, o pessoal que trabalha, que está por detrás. Lembrando que a minha equipe aqui ela é bem bacana, é top, né? A newsletter, e aqui o usuário ele vai poder, né, se cadastrar, né, colocar seu e-mail e se cadastrar. Aqui eu coloquei uma seção partindo de uma ideia que a minha doceria ela também fornece cursos, tá? Então aqui um exemplo de cursos de bolo no de pote para festas, de cupcake, tá? Aqui também a gente pode linkar e dar um detalhamento maior sobre, né, esse tipo de curso. E aqui o nosso rodapé, tá? Lembrando, deixei o endereço aqui do Instituto Federal usando o Google Maps, tá? E aqui a gente vai ver ainda, dar uma preenchida, né, para a parte das redes sociais, colocar algumas imagens e tudo mais, certo? Essa seria a nossa página inicial. Aí nós temos aqui a página sobre. A página sobre, normalmente, é aquela ideia de você descrever como que você surgiu, como que essa ideia surgiu, como que é essa empresa, como que é o seu negócio, é você contar um pouco a sua história, tá? Então aqui usei Lorem Ipsum, tá? Para não ficar perdendo muito tempo com o texto. Então aqui basicamente seria a ideia, né, de como começou, enfim. Aqui eu usei o recurso de Parallax, tá? Lembrando, só HTML e CSS. Então, nós temos esse recurso. Um botãozinho também que a gente pode linkar. Aqui, um destaque para minha equipe maravilhosa, tá? Então, eu também posso linkar e colocar algum destaque, né? Uma página também. Aqui eu coloquei como se fosse assim alguma novidade, né, da minha doceria. Então aqui ficou no caso, digamos que a doceria agora também está fornecendo, está fazendo sorvetes caseiros, tá? Uma ideia. Rodapé se mantém, ele repete, igual da página inicial. E por fim, a página de contato. Na página de contato, o que acontece? Nós vamos trabalhar com os formulários e aqui o cliente ele vai deixar o seu nome, seu e-mail e aqui ele vai poder fazer o seu orçamento, né? Fazer o seu pedido para a festa, para o evento que ele precisa. Ou deste lado aqui, a minha ideia é de repente a gente linkar com o WhatsApp, né? Fazer direto contato através do WhatsApp da loja, do negócio ou da pessoa, enfim, tá certo? Então, basicamente, o nosso site é isso. Ao longo das aulas, a gente pode estar fazendo algumas adaptações de acordo com a necessidade, nós vamos implementando, tá? Mas basicamente é isso aqui que nós vamos estar trabalhando. Bom, e para a gente dar início, né, à nossa construção, primeiro passo, nós vamos preparar a nossa estrutura de pastas.
Então, você vai escolher o seu local lá da sua preferência. Eu vou deixar aqui em documentos mesmo. Vou criar a minha pasta principal. Eu vou chamar de projeto web. Dentro de projeto web, eu vou criar mais duas pastas. A primeira, onde vai ficar salvo o arquivo CSS, e a outra, onde vão ficar salvas todas as imagens do meu site, tá? Então, tá aqui dentro de documentos, a pasta raiz, projeto web, dentro dela o CSS e a IMG. Agora eu vou pegar esta pasta, né, essa estruturinha que nós montamos, e vou abrir lá no meu editor. Eu vou estar usando aqui o Visual Code, mas vocês podem usar o editor da sua preferência. Então, eu vou vir aqui, abrir pasta, ou aqui no menu arquivo, abrir pasta. Então, vou localizar a minha pasta, está aqui dentro de documentos, seleciono, e ele vai trazer para mim. Essa página de boas-vindas eu posso fechar, tá? Então, tá aqui, meu projeto, pasta raiz, CSS e IMG. Não tem nada dentro, nós só criamos a pasta. Então, agora nós vamos começar a colocar os conteúdos. Primeiro arquivo que eu vou criar dentro da pasta raiz. Então, eu venho aqui, novo arquivo, vai ser o index.html. Ok? Dentro de CSS, eu cliquei na pastinha, botão direito, novo arquivo, vou chamar de style. .css. Então, eu tenho aqui meu arquivo HTML e meu arquivo CSS. Bom, feito isso, agora nós vamos começar a preparar o nosso código, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é começar a colocar a estrutura HTML. O primeiro passo, o doctype, que eu estou fazendo aqui? Estou informando ao navegador que eu estou escrevendo, né, que ele vai estar lendo um arquivo HTML5, tá? Então, seguindo, nós vamos aqui o HTML, eu tenho o head, eu tenho title e o body. Ok? Estruturinha básica. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou colocar é um atributo para definir o idioma da minha página, tá? Entenda o seguinte, o conteúdo online, ele pode ser acessado no mundo inteiro, não importa o seu idioma. Só que para o seu idioma, quando ele é declarado de uma forma correta, os meios de acesso, os mecanismos de buscas, no caso, eles entregam o conteúdo ao usuário da melhor maneira possível, tá? Então, o atributo que nós vamos usar aqui é o lang. Ele serve para especificar, tá, o idioma da sua página HTML. A própria W3C, que é a entidade organizadora, né, dos padrões da web, ela recomenda que o idioma principal seja declarado na tag HTML. Então, aqui dentro da tag HTML, eu chamo atributo lang, vou falar que ele é em português, tá? Isso é muito importante para que a gente possa indexar a nossa página de forma correta, tá? Se esse atributo ele não for definido, os algoritmos, né, os mecanismos aí de buscas, eles vão entender que a página é desconhecida, não tem um idioma pré-definido, tá? E aí, o que isso pode implicar? Vamos dizer assim, uma não correta, né, indexação do teu site, leitores de tela, né, os softwares que narram o site para as pessoas com problemas de baixa visão, ou problemas de visão mesmo, tem o idioma definido,
tendo esse idioma definido, a pronúncia, essa tradução vai ser a mais correta possível, tá? Então, a importância do atributo lang está aqui definido, então estou dizendo que a minha página ela é português. Uma observação, tá? Talvez a gente possa até usar durante aí as aulas, né? Em alguma parte do nosso projeto, do conteúdo. Eu estou falando que o meu arquivo geral ele é português, mas eu posso em algum momento ter alguma frase, algum texto eu quero que seja traduzido, né, como inglês realmente. Como que eu faço isso? Vou colocar um exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, digamos que eu estou fazendo o meu site aqui normal, vou criar um H1, tá? E aí eu ponho, olá turma. Ok. Ele está definido como português, ele vai ser traduzido como olá turma, tá? Só que se eu quero uma frase, esta mesma frase em inglês, mas é para ser traduzida no inglês. Então eu venho aqui, coloco, vamos pôr um H2, tá? Uso o atributo lang e eu coloco, se eu quero em inglês, in, e aqui eu vou colocar a frase que eu quero. Hello, class. O que significa? Então, ele vai traduzir a nossa página aqui em português, o olá turma, normalmente, mas aqui, especificamente, eu estou falando que eu quero que seja em inglês. Então, ele vai neste ponto, porque está aqui o atributo lang, falando que é em inglês, então ele vai falar hello class, ok? Só um exemplo. Não vamos usar isso agora, né? Mas já fica sabendo, né, como que a gente especifica. Perdão aí, mas minha cachorrada resolveu latir bem no meio aqui da aula. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Então definimos aqui o lang, né, como português. Seguindo aqui, eu vou colocar o título da minha página, tá? Como é uma doceria, então eu vou chamar aqui, ó, doceria da Mari, ok? É o título que vai aparecer lá no navegador, né, na aba do navegador e na busca lá da pesquisa, tá bom? Bom, feito isso daqui, o que nós vamos precisar incluir ainda dentro da tag read, tá? Nós vamos agora começar a definir as meta tags. Se vocês lembrarem, né, as meta tags, elas são marcações de texto e elas facilitam no rastreamento também nos meios dos mecanismos de busca. Ou seja, elas funcionam como se fossem etiquetas, né, uns rótulos, e indica o tipo de produto que tem dentro de uma caixa. Então, para que seu site fique no topo das pesquisas, não pense que é simples, que basta você hospedar o seu site e ele já vai aparecer lá nos primeiros tópicos, né, de opções de pesquisas lá do Google, tá? Existe uma série de estratégias que você tem que estar trabalhando para que você consiga manter o teu site lá em evidência, né, bem ranqueado lá no topo das pesquisas. Mas isso a gente pode entrar num detalhe mais a fundo para falar sobre o SEO, tá? Que vai trabalhar com essa otimização, né, dos mecanismos aí de buscas, tá? Então, o que nós vamos começar aqui? As primeiras meta tags, tá? Dentro ainda da tag feed, fazer uma separação. Então, o que vai acontecer? A primeira meta tag que eu vou usar vai ser a char7. Então, que é a PF8. O que acontece aqui com essa meta tag? Significa o quê? Ela vai representar, eu estou falando que eu quero que ela represente qualquer caractere de qualquer idioma. Então, se a gente usar
acento, cedilha, tá? Ele vai mostrar, o navegador vai mostrar exatamente como nós escrevermos, tá certo? Próxima meta tag é a meta name viewport. O que é a viewport? Viewport nada mais é do que a área visível do usuário de uma página da web, tá? Então, esse tamanho ele vai variar de acordo com o dispositivo. Então, se você abre o teu site numa tela de um computador, ele tem uma área para poder mostrar, ele tem um espaço para mostrar esse teu site. Se você abre num tablet, esse espaço é menor. E assim funciona da mesma maneira para um celular. O espaço ainda é menor ainda, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa meta tag, a viewport, para delimitar como que vai mostrar o meu site nos dispositivos móveis, certo? Então, isso aqui é o começo para a gente trabalhar responsividade, tá? Então, aqui o que eu vou definir? Eu vou falar, tá? Vou especificar aqui no código que a largura, esse viewport, o espaço que eu tenho para poder mostrar o site, eu quero que ele seja igual ao tamanho do dispositivo que o usuário estiver abrindo o site. Então, como é que eu faço isso? Então, dentro aqui do content, eu vou colocar que a largura vai ser igual ao tamanho do meu dispositivo. Certo? E agora eu vou falar que a escala inicial vai ser a menor, que é 1.0. Significa o quê? Esse layout ele será exibido na largura, né, do dispositivo sem zoom, tá certo? É isso que eu estou falando aqui. Bom, dando continuidade, próxima meta tag. Então agora eu vou colocar uma meta tag que é chamada de autor. Para que serve? Nada mais é do que você declarar o nome da pessoa que está desenvolvendo o site. Então pode ser o nome do desenvolvedor, o nome da equipe, o nome da empresa, tá? Neste caso aqui eu vou colocar meu nome. Então vai ser a meta tag, a meta name, autor. Eu vou pôr no meu nome, certo? A próxima meta tag é chamada description. O que acontece na description? Ela é responsável, é aqui que nós colocamos o resumo, né, bem objetivo do conteúdo do nosso site. Então, o que é o nosso site? Só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui no navegador, vou fazer uma pesquisa aqui pela página do Instituto Federal de Caraguatatuba. Então, olha só, aqui está o meu título, tá? E aqui é o conteúdo, é o texto que eu coloco na meta tag description. Então, por isso a importância de você descrever bem, tá? O seu negócio, para que a pessoa, né, o usuário, quando ele entrar no teu site, ele fizer a pesquisa, ele vai se identificar e vai saber realmente o que ele está precisando, tá bom? Então, aqui eu vou colocar só um exemplo, tá?
Então, como no meu exemplo aqui é uma doceria, doces para festas em geral. Aí vocês pensam no de vocês, algo bacaninha que vai aparecer lá na descrição, certo? E para finalizar a meta tag, a última que eu vou usar é a chamada keywords. Então, meta name keywords. E aqui o que significa? Quando eu for jogar na pesquisa lá do Google, então, partindo do meu exemplo aqui, que é uma doceria, eu vou lá no Google, estou procurando site de festas. Então, eu vou lá e vou colocar que eu estou procurando bolos, cupcake, kit festa, né? Bolos decorados, enfim. E aqui nas keywords eu vou definir palavras-chave que direcionam o usuário ao meu site. Então, são palavras que, quando ele digitar lá na pesquisa, os mecanismos, né, lá do Google, dos algoritmos, o que eles fazem? Opa, bolo decorado? Então, este site aqui, ele já está bem indexado, então ele tem a informação, tem o conteúdo para esse usuário. E ele apresenta o meu site para este usuário, tá certo? Então, aqui eu vou colocar bolo decorado, brigadeiro, kit festa e por aí vai. Ok. Encerramos as nossas meta tags que nós vamos usar neste projeto, tá? Então tá aqui essas daqui. E agora, para a gente finalizar essa parte da estrutura, nós vamos usar dois recursos, tá? Do site lá do Material.io, do Google. Então, nós vamos usar os ícones lá do Google, a biblioteca que tem disponível e a parte de fontes também, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o navegador. Então, para a gente usar o ícone, já está aqui, ó, Material.io. Este primeiro link, vou abrir. Quero traduzir a página. Vou iniciar. Estou lá no Research, mais fácil. Vou direto aqui, ó, na parte dos ícones, tá? Esse primeiro link aqui. Então, você entrou, vai em Research, vem aqui os ícones. Opa. Dos ícones. E você vai escolher essa opção Filed. E aqui, Developer Guide, você vai abrir, ele vai te dar um link, tá? Para fazer esta conexão com este site aqui, que vai dar direito, né, a você usar essa biblioteca de ícones já definidos aqui. Então tem aqui, ó, vários modelinhos, eles estão separados por categorias, tá? Aí você pode se perguntar, mas Mari, e se eu quiser usar um outro ícone, algo mais personalizado? Você pode usar sem nenhum problema. Aqui a gente deixa pré-definido, então assim, você quer usar algo mais rápido que vai facilitar aqui o seu desenvolvimento, você vem na biblioteca, tem o que você precisa, você usa. Não tem, você vai fazer o código à parte, tá? Então aqui eu vou buscar o meu link, tá aqui. Eu quero isso aqui, ó. Vou selecionar, ele tá linkando com o Google Icon, tá? Venho aqui, ó, copiar, copiado para a área de transferência e vou lá no meu código. Então aqui, dentro ainda do read, eu vou colocar o link. Só observem que normalmente ele dá esta quebra e normalmente dá erro. Então você tira este espaço que ele deu, tá? Bom, tá aqui o link. Então agora, quando eu precisar, durante lá o desenvolvimento,
Então, se eu quiser usar, por exemplo, este ícone, eu venho aqui, cliquei no ícone e ele tem o código. Esse código que eu vou usar já está pronto. Coloquei o código, como ele está linkado, ele já buscou o nome do ícone, ele sabe que ele tem que mostrar este ícone aqui. Ok? Simples. Posso fechar esta página, esta também. E agora nós vamos para a fonte. Então, vou clicar aqui em fonte. Vocês vão ver que tem uma infinidade de modelos, de estilos de famílias de fontes, tá? Olha, então aqui dá para você brincar bastante, procurar, testar o que fica legal no site, tá? Então olha aqui, ó, tem bastante opção que você pode escolher, ok? Eu, para não ficar perdendo muito tempo, eu vou escolher uma padrão aqui, a Open Sans. Então, a fonte que você gostou, você vai clicar em cima dela e ele vai te abrir uma série de opções disponíveis para esta fonte. Então, no meu caso da Open Sans, ela tem esses estilos aqui. Então, tem este daqui mais clarinho, tem o itálico, tem o negrito e os tipos de negrito e por aí vai, tá? Eu posso selecionar todas as opções ou eu posso selecionar algumas. No meu exemplo aqui, eu vou selecionar algumas. Como é que eu faço? Então, eu quero essa primeira aqui padrão, eu quero esta fonte para o meu site, venho aqui nesse botão e mando selecionar. Então, entrou aqui para minha lista. Se você selecionou e não quer mais, de repente, não quero essa, vou trocar, você remove, tá? Simples assim. Então, eu quero essa daqui, vou escolher essa daqui também. Vamos lá, vou pegar a itálica também. E vou pegar uma negrito, aqui. Então, observem que aqui ele listou, olha, eu escolhi a família aqui do Open Sans e estas características. Aqui ele gerou um link, tá? Então, eu venho aqui no Import, eu vou pegar este código que ele gerou para mim, Ctrl C, vou lá no meu código, abaixo aqui do link mesmo, eu vou colocar o código para importar essas fontes que ele gerou, tá? Então, tá aqui, dentro do style, tem o @import, então ele está linkando lá, fazendo com a família que eu escolhi, com todas as características que eu acrescentei. Tá aqui. O que falta agora? Eu preciso definir lá no CSS esta família de fontes. Então, o código CSS está logo aqui abaixo. Então, eu venho aqui, Ctrl C, vou lá no meu código, só que agora eu vou no meu arquivo CSS. E neste exemplo, esta família de fontes eu quero aplicar a todo o meu site. Então, para isso, o que eu vou fazer? Asterisco, abro a chave e coloco o código que eu acabei de copiar. Então, o que eu estou falando? Que é para ele usar a família de fonte Open Sans, qualquer problema, tá? Qualquer problema que eu tiver, que não tiver esta fonte, ele vai cair na Sans Serif, ok? Aqui, se eu quiser acrescentar, eu posso até manualmente falar, eu quero também que tente, no caso da Open Sans não tem, eu quero a Arial, e eu posso também pôr a Verdana, tá? Deu tudo errado, não tem nenhuma dessas aqui, ele cai na genérica que é a sans serif, ok? É isso daqui. Vou salvar. Então, nesta primeira aula, o que nós fizemos? Nós preparamos a estrutura de pastas, tá? Nós preparamos a estrutura do HTML com as meta tags, os links que nós vamos usar e já deixamos pré-definidos aqui no CSS. Então, na nossa próxima aula agora, nós vamos dar início à construção do nosso menu. Até lá!